Dá só um tempinho que depois do intervalo tem muito mais de Masterminds pra você. Até já! E olha só, uma novidade, hein? Entre todas as palestras e torneios que rolaram lá no Masterminds, um tema especial, o pôquer chinês. Já tá virando febre no mundo todo do pôquer, inclusive aqui com os brasileiros. Vamos conhecer as regras, então, deste famoso pôquer chinês? Um dos torneios mais esperados aqui em São Paulo também é o Masterminds. Por quê? Porque é um torneio diferenciado, tem música, tem show, tem um desafio do Heads Up e agora, pela quarta vez no Brasil, o torneio do pôquer chinês. Se você não tem absolutamente noção nenhuma como é que joga esse jogo, eu tô aqui com dois experts no assunto, que é o Gabriel e é o Pedro. Certo, Pedro? Isso mesmo. Então tá bom, Gabriel, vamos começar falando pra mim, assim, regras básicas do pôquer chinês, porque as pessoas às vezes olham e falam, nossa, mas são tantas cartas, eu não consigo entender absolutamente nada. Como funciona? No pôquer chinês são distribuídas 13 cartas por jogadores, fechadas. Então, cada jogador recebe 13 cartas e ele tem que montar 3 jogos diferentes de pôquer. A base é do próprio pôquer. Ele vai montar um jogo de 5 cartas embaixo, na linha de baixo, um jogo de 5 cartas na linha do meio e um jogo de 3 cartas na linha de cima. Quais são as regras do jogo? O jogo de cima tem que ser menor do que o jogo do meio, que por sua vez tem que ser menor que o jogo de baixo. Ou seja, e ele vai tentar fazer uma combinação de jogos de modo a ter a melhor combinação possível para enfrentar o oponente. Depois de arrumadas as cartas, ele vai comparar a linha de baixo dele com a linha de baixo do oponente, depois a linha do meio dele com a linha do meio do oponente e por fim a linha de cima. Cada linha vale um ponto, você compara os jogos e tem um saldo, um 3-0, um 2-1. E Pedro, explica pra mim um pouquinho. Na verdade, existem várias modalidades, é isso, no pôquer chinês? Isso, exatamente. A modalidade que o Gabriel acabou de explicar é a modalidade mais básica, que é o pôquer chinês fechado. Depois esse jogo evoluiu para o pôquer chinês aberto e que você começa com 5 cartas. Você começa com 5 cartas quaisquer. Você monta as suas 5 cartas nas posições que você achar melhor e você vai comprando de uma em uma e encaixando as suas cartas, fazendo 8 compras, encaixando as suas cartas até formar o seu jogo de 13 cartas. Bom, o maior erro possível de ser feito nesse jogo no chinês básico é basicamente você arrumar suas cartas na mão de maneira que o jogo de cima seja maior do que o jogo do meio. Por exemplo, coloca um par de 10 em cima, só que no meio tem um par de 8. O que acontece? O jogo não é válido. Então o que acontece? Eu junto todas as cartas, é como se eu tivesse perdido todas as linhas. Toda vez que acontece isso, você invalida a sua mão. Então você perde, paga tudo que seu adversário fizer e não tem chance de fazer nada. O que acontece é, quando você joga uma modalidade mais avançada, como é o caso do Open Face, é que isso pode acontecer de forma não intencional. Porque como você coloca uma carta de cada vez, você não sabe a próxima carta que vai vir, você pode, sem querer, fazer um jogo maior em cima. Nesse caso, tem um nome para isso, que é misset. Você junta tudo e paga o adversário. A grande sacada do jogo é tentar evitar o misset e fazer um melhor jogo contra o adversário. No pôquer existem as cartas mais altas. No pôquer chinês, as pessoas tendem a querer fazer sem ficar com as cartas mais altas, de repente um as, um rei, ou elas acabam passando essas cartas à frente? Depende muito da modalidade, mas em geral, sim. Em geral, quanto maiores as cartas, maiores o jogo que você vai conseguir fazer. E também tem a pontuação, né, Pedro? Você pode explicar pra gente muito rapidinho assim, a pontuação de quanto vale cada jogada? Então, a pontuação ela parece um pouco complicada de início, mas quando você joga, você começa a pegar ela. Uma sequência é o jogo mais baixo que você vai pontuar, vão ser 2 pontos. Depois o flush vão ser 4 pontos, um full house 6 pontos, quadra 10 pontos, street flush 15 pontos e o royal, que é o jogo máximo, 25 pontos. Basicamente essa é a pontuação.
Legal, gente. Então essas são as regras básicas. Falamos muito rápido de tudo isso, né, Gabriel? Porque a intenção mesmo é fazer com que o jogador jogue. Aí que faz com que ele aprenda e evolua no jogo, certo? O melhor jeito de aprender esse jogo, pegar a prática rápido e se divertir é jogando. Aprende as regras, senta com um amigo seu que aprendeu as regras também, joga que a diversão é garantida. É um dos jogos mais populares do poker. Tá bom, tá essa dica, porque também em vários intervalos de BSOP ou do Mastermind as pessoas acabam jogando um pouquinho de poker chinês e se divertindo, certo? É isso mesmo, pra mim é o jogo mais divertido que existe.